Fala, Botafoguense, tá rindo à toa, né? E tá gritando na rua, segue o líder, segue o líder. Eu quero saber quem é que vai parar essa máquina chamada Botafogo Futebol Regatas. Depois de 4 jogos no Campeonato Brasileiro, terminada a quarta rodada, o Botafogo se mantém líder isolado com 4 jogos e 4 vitórias. E eu acho que essa nem o mais fanático torcedor botafoguense esperava. Haja vista que foi um início de ano meio complicado, onde o Botafogo não conseguiu nem para se classificar no quadrangular final do Campeonato Carioca, né? Ficou de fora ali daquelas semifinais e não conseguiu participar. Mas assim, o que me chama a atenção nesse processo todo do Botafogo é interessante, né? É um dos primeiros grandes clubes a participar de SAF. E eu trouxe um dado aqui muito legal, mas antes de entrar nesse dado, eu coloquei ele até uma pergunta na capa, né? Foi sorte ou competência? Eu acho que não cabe a mim julgar, até porque eu não tenho competência para fazer esse tipo de julgamento. Mas eu acho interessante você parar para pensar e analisar de uma maneira mais calma, mais fria, tentando enxergar de fora, porque assim, eu estava olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, o que eu acho interessante e eu acho incomum aos 5, 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro é a continuidade de trabalho. A gente tem ali o Botafogo, que está liderando com 4 jogos e 12 pontos, 4 vitórias. O Palmeiras vem logo em seguida com 3 vitórias e o empate. A gente tem um Cruzeiro que também vem surpreendentemente bem, né? No último jogo lá, a torcida não gritou lá contra o Santos, o campeão voltou, que eu achei aquilo muito maneiro. Foi muito maneiro de ver. A gente vê novamente o Fortaleza fazendo um trabalho bom, um jogo duro contra o Corinthians ontem lá na Arena Corinthians, né? Eu não lembro o nome daquele estádio feio lá que parece a impressora. E a gente tem em quinto lugar, surpreendentemente, também o São Paulo, porque teve a troca de treinador agora, a galera já tá no gás, acho que a situação do Rogério Ceni também já estava bem desgastada. E o Fluminense, eu vou parar por aí. Eu peguei 6 clubes e fiz uma análise bem simples, assim, porque quando eu falo de competência, muito complementando aquilo que eu estava falando no vídeo anterior que eu fiz, você acessa aí, vai estar um card aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar, mas acessa lá no canal, onde eu falei que o Flamengo entrou na zona do rebaixamento, onde eu falei em relação a tempo de trabalho. Se você for parar para analisar de maneira grossa, frio, modo, assim, ou se você quiser entrar no detalhe também, eu acho interessante, que vale a pena, porque isso que eu acho maneiro do futebol, né? A gente consegue ver a coisa não como um clubista. É lógico, a gente como torcedor, botafoguense, flamenguista, que eu sou, tricolor, seja lá qual for o teu time, a gente quer ver o time ganhar, a gente quer ganhar, 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 ganhar. O hino do Flamengo é de vencer, 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 vencer. E por aí vai. Do Botafogo a gente não pode perder para ninguém. Então, assim, a gente quer ganhar, a gente quer comemorar, quer título e tal. Ah, o Carioca, por exemplo, o pessoal fala que não vale, cara. O que vale do Carioca são os clássicos. A gente vê lá aquela briga. Eu, particularmente, não sou de fazer piada com amigo porque eu não gosto. Mas é legal aquela tensão ali do jogo de um clássico, Flamengo e Fluminense, que ultimamente o Fluminense tem sido uma pedra no sapato do Flamengo. Mas voltando onde eu queria falar. Se for pegar o Botafogo ele tá com o Luiz Castro, ele entrou em março de 2022, ou seja, o cara tá 1 ano e 2 meses de trabalho. É o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, que é o cara que está lá há mais tempo no cargo, que é o Abel Braga. Ele está há 2 anos e meio no cargo. Ele entrou em outubro de 2020. Então, assim, o Abel Braga eu acho que é o menos contestado, né? Um cara que está ali há mais tempo, vem conquistando tudo, vem meio que alternando Palmeiras, Flamengo, né? Teve o Galo ali, tentou fazer uma gracinha e tal, enfim. E a gente vai dando sequência. Tem o Cruzeiro que está em terceiro lugar, mas o Cruzeiro estava com o técnico lá, acho que era o argentino, né? Não lembro o nome dele. Ele queria sair, insistiram pro cara ficar, não deu certo, saiu, entrou lá o Pedro Miguel, tal do Pepa. Ele entrou agora, tá 2 meses no clube, pouquinho tempo, ele entrou em março de 2023, mas vem fazendo surpreendentemente bom trabalho. Então imagina que ele esteja dando. Eu não acompanho o Cruzeiro, qualquer coisa que eu falar a respeito do Cruzeiro vai ser, assim, meramente, enfim, você está se aliviando. Então, assim, aí você entra no Fortaleza. O Fortaleza, ele tá com o Vojvoda, vai fazer. Tem 2 anos, cara. Tem 2 anos que o Vojvoda está no Fortaleza. Ele entrou em maio de 2021. Então, assim, isso mostra pra gente que essa questão de continuidade do trabalho é muito mais competência do clube do que sorte. Por mais que o Botafogo tenha iniciado aquele processo antigo, demorou, o Botafogo ficou, veio a SAF, assinou o texto lá, assinou o papel, comprou o Enó, teve aquela festa no Engenhão que eu achei bacana. Eu, particularmente, sou flamenguista, mas eu sempre simpatizei com o Botafogo, hoje mais ainda porque o meu problema é botafoguense. Então, assim, a gente acaba simpatizando pelo clube. Eu, particularmente, gosto muito do Botafogo, pela história do Botafogo e tudo mais, é porque a gente tem pena de time pequeno. Então, assim, o que acontece, cara? Isso, pra mim, é uma comprovação clara de que um trabalho de futebol, ele demanda tempo.
Demanda tempo para poder trabalhar. O Botafogo teve alguns problemas de contratação, demorou, deu o azar do rapaz lá que machucou, vai ficar um ano fora. Teve o Jefinho também que foi lá para fora, mas é uma questão de negócio, são coisas da SAF. O cara não tá ali para ser campeão, o cara tá ali para ganhar dinheiro. Então, assim, a torcida tem que entender. Esse é um dos medos que eu tenho em relação à SAF também, mas eu acho que é algo que o Botafogo precisava passar por isso, o Vasco precisava passar por isso, porque eram clubes que estavam praticamente fechando as portas, estava numa situação muito complicada. Então a SAF para esses clubes era o último recurso. Assim como também vai acontecer com o Galo, não deve demorar muito, acredito que até o final do ano o Galo também esteja virando a SAF por conta da questão financeira lá que está muito ruim e eles estão nas mãos dos mecenas, digamos assim, né? Então assim, voltando, o Fortaleza está com o Vojvoda há 2 anos, 4 de maio de 2021 foi quando o Vojvoda entrou. O Fortaleza ele foi campeão lá do Nordeste, ele Copa do Nordeste, tem sido campeão, tem participado de Sul-Americana, tá beliscando vaga na Libertadores. Então, assim, são trabalhos que têm acontecido bons, sabe? Vamos pro São Paulo. O São Paulo eu vou pular porque o São Paulo também entrou agora o Diniz. Diniz não, perdão. O que estava no Flamengo. Foi para lá agora, acabou de sair o Rogério Ceni, ele assumiu. Eu tô com o rosto do cara na mente, mas não tô conseguindo falar o nome dele. Mas enfim, é conhecido. Daqui a pouco eu escrevo aqui. Eu não vou gravar outro vídeo, não. E em sexto lugar tem o Diniz. Cara, o Diniz, ele é um cara que eu acho brilhante a maneira como o Diniz joga. Eu acho fantástico, assim, sabe? O que ele consegue extrair dos jogadores, a proposta de jogo dele. E é um cara que tá no Fluminense em abril de 2022, foi quando ele entrou. Tem um ano e um mês, né? Acabou de completar um ano. Então, assim, isso prova que todo trabalho de futebol, para ser executado com uma certa excelência ou com qualidade, ele demanda tempo. E é justamente isso que tem faltado ao Flamengo. Embora os erros da diretoria não se omitem, tá? Então, assim, tiveram contratações como o Paulo Souza, o Vitor Pereira, não era nem para ter vindo para cá. Então, assim, o Domenech foi um chute. Depois que o JJ saiu, acho que todo mundo que entrou ali estava muito na sombra do cara, né? E de todos esses treinadores que tiveram ali, para mim, que teve um dos melhores... lembrei, Dorival Júnior. Foi o Dorival Júnior que ele deu uma continuidade no final do ano passado, embora o nível técnico do Flamengo caiu muito no finalzinho do ano passado, né? Eu não teria tirado o Dorival para o início desse ano, visando as competições que o Flamengo tinha em mente. E foi o Rogério Ceni. Eu gostei muito do Rogério Ceni e do Renato Gaúcho, tá? Não sou um fã assíduo, mas os números do Renato Gaúcho à frente do Flamengo não eram ruins. Ele, se não me engano, ele estava com 71, 72% de aproveitamento. Então, assim, 70% de aproveitamento no futebol brasileiro é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, aquela coisa de 2019 Flamengo não existe. Mas voltando que é o Botafogo que a gente quer falar. Eu quero falar. Então, assim, parece um desdém, um deboche quando a gente fala do Botafogo tá com 4 jogos, 4 vitórias, mas não é. Tem um trabalho ali por trás. Tem uma assessoria ali boa em relação à análise de mercado, coisa tudo que está sendo realizada ali. Eu acho aquilo muito interessante, né? Então, assim, isso prova que existe a necessidade de continuidade de trabalho, né? Botafogo vai ser campeão brasileiro? Acho que não. Botafogo, ele consegue fazer um bom campeonato? Consegue. Um clube que está vindo de uma Série B, depois de tanto tempo lá dentro, se reestruturando, se organizando, eu acho que é ótimo. Mas o Botafogo, cara, facilmente acho que já é exagero da minha parte, porque esse ano o Campeonato Brasileiro conta com todos os times grandes, então, assim, só tem jogo bom, pro nível brasileiro. Se você for parar para comparar com o que a gente assistiu hoje do City lá com o Real Madrid, é outro patamar. A gente tá falando da nata do futebol e o futebol brasileiro, né? Convenhamos que a gente não tá longe. Mas assim, o Botafogo consegue ali briscar uma vaga na Libertadores e pro ano que vem, cara, conseguir beirar ali o título. Eu acredito sim. Então assim, eu acho interessante que imagina que daqui passe mais 3, 4 rodadas, vem a janela de julho, de meio de ano. Eu acho que o Texel vai ter que tirar o escorpião do bolso e fazer umas 2 ou 3 contratações, né? Eu tava até conversando com os amigos que eu acho que falta ao Botafogo o craque. Aquele cara de referência. Sabe quando veio o Seedorf? Então, não vou falar nem daquele japonês que veio pra cá que foi um fracasso, mas o Seedorf. Falta ao Botafogo um Seedorf, um 10. Aquele cara que, pô, meu irmão, eu sou o cara. Aquele cara que o jogador entra e conta, pô, mano, é fulano. Então, assim, eu acho que com esse movimento, com a coisa engrenando, a roda girando melhor, o Texel vai ter que meter a mão no bolso, vai ter que tirar o escorpião do bolso e fazer umas 2 ou 3 contratações ali, que é para poder dar aquela cara pro time do Botafogo. O Botafogo conta com um time regular, conta com um time bom, tem jogadores ali com fome de bola, não são esses jogadores de barriga chique que já ganharam tudo. Então isso tudo ajudou muito o Flamengo. Lá em 2019, jogadores com fome, com vontade. Hoje o Botafogo tem isso, mas ainda falta o Botafogo essa referência.
Falta aquele cara que vai pegar, botar a bola debaixo. Ou eu sou o cara. E o Botafogo ele precisa disso. O Botafogo é um clube grande. E um clube como o Botafogo não pode perder essa grandeza. Assim como o São Paulo também está se acostumando com derrotas. Um time fracassado. Há muito tempo vem perdendo jogos e títulos. Então assim, eu para esse ano, eu ainda apostaria um campeonato sul-americano Botafogo. Colocaria o Botafogo como um dos candidatos ao título da Sul-Americana. Para o Campeonato Brasileiro, eu colocaria o Botafogo ali uma sexta, sétima colocação, 5, beliscando ali uma Libertadores, uma classificação para ano que vem, e ano que vem sim, fazendo futebol mais agradável aos olhos do Botafogo. Muito bom ver o Botafogo jogando bem e chateado porque ganhando meu Flamengo. Curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, é isso. Tamo junto, abraço.